basicamente, gente, fizemos a autenticação. Temos usuários agora, a gente já consegue mandar para alguém, a pessoa vai conseguir fazer o login dela, cadastrar o usuário dela. Agora chegou a hora da gente fazer banco de dados. Então agora é a hora que dos tipos de problemas que eu já vi dar, vai depender muito do quanto que você já andou com o seu produto, o quão tranquilo vai ser essa integração, tá? A gente andou um bom tanto aqui com esse produto, né, ele tem um gráfico, ele tem aqui uma caixa de tendências aqui que ele calcula consumo, ele tem essa tabela de últimas doses e essa tabela aqui com todas as suas doses, então são vários lugares que ele vai precisar plugar o banco de dados aqui pra gente. Mas eu vou dar um prompt simples, como eu estou tentando trazer aqui com vocês, eu estou tentando promover que vocês também não fiquem preocupados em ser técnicos, né. Então, o nosso prompt aqui vai ser basicamente, vamos conectar um banco de dados de doses de café. O dashboard deve estar conectado com aliás, deverá mostrar as doses do usuário que está logado. O que mais que a gente pode falar aqui para ele? Aqui, o modal de nova dose precisa incluir a dose no banco de dados. Ao final do cadastro, atualize o dashboard para mostrar as últimas doses salvas. Acho que ficou claro, né? Acho que ele vai conseguir entender com isso. Vamos ver o que vai dar. Tudo pode acontecer. Provavelmente aqui o que ele vai falar? Já vai mandar aqui um monte de código para eu aprovar de novo, para ele começar a fazer o que ele precisa fazer. Vou integrar o Supabase. Já entendeu, já entendeu o que a gente precisa para fazer. Vamos tentar espiar o que ele faz aqui. Não funcionou da primeira vez. Aí, ó. Esse é o código que ele acabou de escrever. Então, isso aqui, tá vendo? Dashboard antigo, só com os dados falsos aqui, ó. Ele deve estar fazendo toda a parte de plugar isso certinho e tudo mais. Vamos deixar ele trabalhar. Vou voltar aqui para o dashboard e esperar. O Lotus perguntou se eu tenho créditos infinitos. Queria, Lotus, não tenho. Só estou no plano Pro mesmo deles, que dá 100 créditos por mês. Mas vocês estão vendo que eu consegui fazer bastante coisa aqui, né? Aquele outro produto, esse. Então, não tenho créditos infinitos, não. Queria. Ó, ele já viu que deu alguns erros, já está tentando corrigir. Isso que eu falei, gente, que tudo pode acontecer. Se der erro aqui, a gente estamos junto, vamos tentar consertar junto com o Logo. Karma perguntou se pode trocar o ChatCN por o iVerse. Eu acho que pode. Vale um teste. Vale um teste. Eu acho que ele consegue utilizar bastante bibliotecas de componentes que estão abertas, que já tem. Eu acho que depende muito da base de aprendizado. Assim. Eu sei que o ChatCN é uma das. Tem muito código no GitHub usando o ChatCN. Então, ele sabe usar o ChatCN muito bem. Mas, meu, super vale. O máximo que você vai ter que fazer, talvez, seja mandar a documentação ou deixar alguma coisa no chat mais específica da documentação para ele saber como usar essa biblioteca, mas eu tenho certeza que ele consegue também. Ó, a gente já consegue ver um dashboard com dados zerados, o que é um bom sinal. Ele está falando que tem que corrigir alguns outros erros aqui. Então vamos esperar. Mas já é um ótimo sinal, né? Se tem 0 dados, significa que está certo o nosso banco de dados, que está novinho, sem nenhum dado mesmo. Vamos ver aqui o que ele está falando. Reescrever o arquivo para usar dados reais. Vixe, vamos esperar, vamos esperar. Tudo que nos resta fazer é olhar.
Deixa eu ver o que mais. A Flávia está perguntando se como faz para acessar o banco de dados de usuário, se é possível cobrar pelo acesso para ter as informações, se tem migração com algum sistema de cobrança. Flávia, sim, você pode integrar o Stripe no Lovable. No nosso curso de Lovable Pro, inclusive, a gente vai te mostrar como. E pelo Stripe você pode fazer planos diferentes. Então, se você quiser, por exemplo, ter um plano iniciante e um plano avançado, você consegue colocar tudo isso no seu produto também. E pelo Supabase você tem acesso a todas as suas bases de usuários, né, que nem eu mostrei aqui. Então, eu fiz o usuário teste som aqui e tá tudo aqui, o usuário, a gente consegue ver os usuários, dar gestão aqui também, mandar e-mails de recuperação de senha e tudo mais, direto pelo Supabase, tá? Então, dá para fazer bastante coisa. Boa, eu acho que ele terminou. Sistema de banco de dados conectado. Vamos fazer um teste? Então, se eu for aqui em nova dose, pequena, clara, arábica, moca, salvar. Dose registrada com sucesso. Olha aí, galera. Até o gráfico já atualizou com animação. Sensacional, sensacional. Já está praticamente pronto. Vou até deixar aqui, vamos fazer outra. Então, grande, média, robusta, prensa. Salvar. Boa, atualizou aqui, ó. Dois. Sensacional. Vou ser ousado agora pro Lovable. Vamos ver se ele vai entender meu pedido. Gostaria de adicionar dados falsos na tabela de doses. Você poderia adicionar doses aleatórias eh, das últimas 2 semanas no usuário, utilizando o usuário que está logado agora. Vamos ver o que ele vai fazer. Estamos testando junto aqui, galera. Eu já fiz esse teste antes, né? Eu te falei, mas eu falei para vocês. Mas vamos ver o que vai dar. Para mim deu certo antes, eu espero que dê certo agora. Ó, ele até deu essa. Ele está querendo usar uma ferramenta. Então, as AIs hoje em dia têm quase um cinto de ferramentas pronto que ela pode chamar e usar quando que ela precisa. Aqui, no caso, eu só preciso aprovar que ela utiliza essa ferramenta. Tudo dando certo, a gente deve ver os novos dados aqui. A interface deles tem esse bug que sempre que você aprova uma ferramenta, aparece aqui em cima, mas provavelmente vai ser resolvido rápido, tá? Ó, adicionei 26 doses de café. Os dados estão agora disponíveis no dashboard. Então vamos ver. Eu vou apertar esse botãozinho aqui que é o atualizar para atualizar o nosso dashboard. Nossa, ele adicionou mesmo. Então temos dados aqui da semana passada, ó. A semana anterior teve uma dose, essa semana teve 2 doses no sábado. Tá bom. Mas basicamente agora já dá para ficar mais legal de brincar, né? A gente consegue aqui mostrar o consumo total da pessoa, foram 13 doses essa semana, a média diária também parece que já está calculando certinho. Últimas doses aqui era para ser 5 doses, ele fez todas, então não fez certinho. E aqui, nessa página de ver todos, vamos ver se ele já também plugou certinho. Você tem que ver se o que ele fez é igual. Vou fazer o seguinte: vou cadastrar uma nova dose aqui, cadastrar essa dose de Chemex. Então, se a gente lê Chemex, quer dizer que é Chemex. Boa. Então, se eu for aqui em ver todos, Chemex. Então, parece que é isso mesmo, 7,56. Vamos ver se os filtros estão funcionando. Então, filtrei por torra clara, pelo método coado. Funcionou, olha aí. Achou. Deixa eu limpar os filtros. Então, quero o método Chemex. Boa. É isso, gente. Tá, aparentemente o Lovable já fez aqui, já plugou tudo pra gente em todas as páginas. O que é maravilhoso, né? Boa. Chegamos num momento bem interessante agora do nosso produto. Vamos fazer alguns refinamentos aqui, porque eu acho que estamos precisando, né?
Banco de dados está plugado. Vou mostrar para vocês primeiro, antes da gente começar a mexer muito em especificidades ali, como que vocês podem ver isso, esse banco de dados, lá no Supabase. Então, se vocês forem aqui em Database, vocês vão entrar aqui nessa página que basicamente mostra para vocês quais são as tabelas que vocês têm no banco de dados de vocês. Wilson, que raio que é tabela? Pensem nas tabelas como se fossem planilhas, literalmente assim. E não são literalmente, mas pensem nelas como se fossem. E aqui vocês estão vendo as colunas dessas planilhas, tá bom? Então, basicamente, se você for aqui nesse menu de tabelas, ele vai te mostrar aqui as suas duas tabelas. A gente tem aparentemente uma tabela de perfis que o Lovable criou e uma tabela de Coffee Records, ele deu esse nome. Se eu for aqui nesses três pontinhos aqui, ó, e clicar nesse View in Table Editor, a gente consegue ver todas as doses de café que o Lovable cadastrou para a gente e que a gente cadastrou agora também manualmente, tá? Então dá inclusive para vocês alterarem aqui qualquer coisa que vocês quiserem. Eu não sabia, mas o Lovable acabou criando também eu não tinha pedido para ele fazer isso em nenhum momento. Vocês viram comigo aqui, vocês estão de prova. Ele criou uma coluna de notas e ele foi colocando também nos dados de teste notas aleatórias para gente, ó. Reunião longa, experimentando cultura, café relaxante, dose forte. Então, aparentemente, a gente tem aqui, a gente suporta colocar notas e dentro da nossa dose de café. Incrível. Eu não sabia que ele tinha feito isso. Muito bom. Então, basicamente, gente, aqui vocês estão vendo o que existe no banco de dados de vocês. Se eu for aqui na nossa tabela de perfis, vocês vão ver que o nosso usuário lá, o Testson, está aqui também, tá bom? E aí, diferente do que a gente consegue ver aqui nos dados de autenticação, tem uma diferença clara aqui, tá, gente? A autenticação de usuário é simplesmente você fazendo um processo de cadastro e login desse usuário de uma maneira segura. Quando você entra aqui numa tabela de perfis de usuário, a gente está falando aqui que é o perfil do usuário mesmo. Então, vocês estão vendo aqui que não tem a senha do usuário salva. Isso nunca vai ter, porque o Supabase deixa toda a parte de senha, toda a parte de autenticação que é segura na parte de autenticação, tá bom? Então, aqui é o lugar, por exemplo, essa tabela é o lugar que a gente pode adicionar outros campos, como, por exemplo, se eu quiser fazer o que eu citei anteriormente, de ter uma imagem do meu usuário para as pessoas poderem subir lá a própria imagem e tal. O link dessa imagem vai ficar aqui. Se eu quiser fazer o usuário poder digitar um campinho ali de bio, né, tipo a bio, né, da pessoa, também é aqui que a gente pode falar, tá bom? Então é super legal. Saber os nomes que o Lovable está usando pode ajudar vocês. Então você pode, por exemplo, falar para o Lovable, crie as colunas X, X e X na tabela de profiles, porque vamos fazer uma funcionalidade que vai funcionar dessa forma e a gente vai precisar dessas colunas. E ele já vai provavelmente fazer todo o resto sozinho, tá bom? Mas vamos voltar para o Lovable, porque como eu disse para vocês, eu tô com esse, eu tenho um modelo mental aqui na cabeça que eu quero subir com vocês, que é, deixa eu ver só se eu consigo entrar aqui, que é essa aplicaçãozinha aqui. Esse é meu modelo mental. O que eu estou chamando de modelo mental? Esse é o meu objetivo. Quero chegar no final da live com vocês tendo implementado isso daqui. A gente já fez boa parte de tudo que eu mostrei aqui. O que a gente não fez ainda é o perfil do usuário, que é essa página aqui, que basicamente mostra o usuário, desde quando que ele é membro, a quantidade de doses que ele tem registradas, a torra mais utilizada, o preparo preferido e a espécie favorita. Tá bom? E eu também quero criar essa coluna aqui na direita, que eu peguei a inspiração do Spotify. Sabe no Spotify, quando você entra, você consegue ver as pessoas ouvindo as músicas delas, né, os seus amigos, suas amigas e tal. Eu peguei a inspiração e a gente também consegue ver aqui em tempo real todos os usuários da plataforma colocando as doses e quais foram essas doses, o que também é super legal de ver. Se você clica aqui também, você volta lá para o perfil da pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero primeiro criar o perfil, porque eu acho que vai ser mais legal da gente fazer. Então, vamos aqui voltar para o Lovable. Vamos pedir assim, ó, crie uma página de perfil
que deverá mostrar o primeiro nome do usuário, desde quando ele é cadastrado. E aí eu vou colocar até entre aspas aqui um membro desde a quantidade total de doses cadastradas por ele e, por fim, o tipo de, melhor, a quantidade mais comum de café ingerida, a torra preferida e a espécie favorita. E vamos ver o que ele vai fazer. Simbora. Se eu olhar aqui no chat, lista de presença no final da aula, gente. Final da aula está chegando, 8h30, teremos lista de presença. Lúcio, eu poderia criar um chat ou tipo um fórum para que os usuários possam se comunicar? Pode? Tranquilo, Lúcio. Com certeza, pelo logo você consegue fazer isso. Não, como é uma coisa que tem bastante no mercado hoje, eu até veria se uma outra plataforma seria até mais barato do que você pagar US$ 25 de Lovable mais o tempo que você vai dedicar para fazer. Porque essas ferramentas de fórum tem bastante hoje. Às vezes elas são mais baratas do que você ter que fazer todo esse processo, mas super, se você tem um produto em mente que quer fazer isso, vale super a pena, ele conseguiria fazer com certeza, Lúcio. Toda a parte de cadastro, a parte de fórum, criar os grupos, qualquer funcionalidade. E é super legal, assim, é um caso de uso bem interessante, porque você pode fazer várias funcionalidadezinhas legais, né? Tipo o que o Reddit tem, de você poder dar pivot em algumas mensagens. Pode ser bem legal. Boa, disse ele que terminou de fazer o nosso perfil do usuário, hein, gente? Será? Ele colocou um botãozinho aqui, vamos clicar, vamos testar. Ah, bem diferente daquele outro lá que a gente viu criado, mas funcionou. É um perfil de usuário. Meu perfil, informações pessoais, membro desde, estatística de café, 29 total de doses, quantidade preferida pequena, torra preferida é clara, espécie favorita é arábica. As coisas não fizeram muito sentido aqui, né? Ele usou arábica, um ponto verde, a torra preferida clara até ok, até funcionou. Esse eu não entendi, tem uma dose que é pequena, eu acho que ele tá 2 e 3, né? Pequeno, médio e grande. Então, tem algumas coisas aqui que a gente poderia pedir para ele refinar bastante, mas está num caminho bom. Uma coisa que eu acho que a gente pode pedir para ele aqui é fazer o seguinte, ó, eu gostaria que a página de perfil fosse pública. Portanto, porque vocês estão vendo aqui, ó, que é simplesmente um barra profile. Então, basicamente, ele só está me tornando o perfil do usuário que está logado. Eu não quero isso, eu quero que os usuários possam ter perfis e compartilhar os seus perfis. Portanto, utilize o ID do usuário na rota. Rota é isso daqui, tá, gente? Isso aqui é a rota. A gente sempre que você falar rota, a Lovable vai sacar que você está falando do caminho da página aqui, tá bom? Utilize o ID do usuário na rota para saber de qual usuário carregar os dados. E vamos ver o que ele vai falar. Vou até voltar aqui para não quebrar nada. Mas basicamente o que eu pedi para ele foi: me dá um link único para o usuário. Vocês poderiam ter pedido isso de várias maneiras, tá bom? E é o que eu falei na primeira aula, né, gente? O prompt é algo pessoal. Então, pessoas escrevem de maneiras diferentes, a beleza humana está em a gente realmente ser diferente. Então, é legal que cada um faça o seu prompt, treine, teste e veja o que faz mais sentido para vocês. Como a gente disse na primeira aula também, as AIs têm capacidades variadas e ninguém é expert. A gente precisa testar. Só com muito teste que a gente sabe o que elas são capazes de fazer. Boa! Então agora ela já entendeu aqui, a Lovable já entendeu, me deu aqui o que parece ser que ele falou que fez certinho. Então vamos ver. Se eu clicar em perfil, olha aí.
Certinho, tá vendo que estão vendo que aqui na rota agora, ó, tem um ID aqui do meu usuário. Se eu mandar, depois de publicado, se eu mandar esse link para alguém, as pessoas vão conseguir acessar o perfil desse usuário. Então já temos aqui o perfil, pronto, fizemos o perfil. Agora vem a parte mais legal, que é a tal da nossa coluna fixa na direita com as últimas doses de todos os usuários. Vou até tentar dar um pouco mais de espaço aqui para a tela. Vamos tentar definir aqui com o Lovable o que que é isso, porque tem várias coisas que a gente quer passar para ele, né? Então a gente primeiro está falando de interface. A gente quer uma coluna na direita que seja fixa, que ela vá do topo da página, porém não do topo a ponto de pegar aqui esse menu com as opções, até o final da página, e que nela sejam listadas as doses de todos os usuários em tempo real. Então tem a parte da interface e tem a parte do banco de dados. Eu aqui com vocês, eu vou tentar fazer tudo de uma vez. Vamos ver o que sai. Porque eu sempre gosto de testar o Lovable também e ver o que, que ele é capaz de processar de uma única vez, ainda mais agora com esse modo agente, que é super novo e eu estou amando poder fazer essas brincadeiras a mais com ele. Normalmente eu iria para uma coisa um pouco diferente, de tipo, vamos tentar primeiro fazer a interface, depois conectar isso com o banco de dados em tempo real. Mas simbora, vamos tentar. Então, basicamente, eu gostaria de criar uma coluna na direita chamada comunidade, que deverá ser dois pontos. Fixa na direita, indo do menu de navegação superior até o final da página. Eu estou sendo específico onde importa. Lembra, gente, que a gente falou sobre isso, né? O prompt específico onde importa para você tentar tirar realmente a ideia, destilar a ideia da sua cabeça e passar para o Lovable sem perder informação no caminho. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode falar. Ajuste o restante da. Ah, também tem que, na página de dashboard, né? Criar uma coluna na direita da página de dashboard, chamada comunidade, que deveria ser fixa na direita, indo do menu de navegação superior até o final da página. Ajuste o restante da página de dashboard para ficar centralizada no espaço que sobrou. Os dados deveremos mostrar as últimas doses de todos os usuários cadastrados em tempo real, ordenados pela hora. Ou seja, quero as doses mais recentes. Primeiro. Ao clicar no nome do usuário, deveremos ir para a página de perfil dele. Vamos tentar, galera. Vamos ver o que vai sair. Vamos lá para as mais dúvidas no chat. Deixa eu ver. Boa. Tivemos dúvidas de qual linguagem que ele trabalha? É isso que o Lovable usa? Hoje, que eu saiba, o Lovable é basicamente React e Next.js, ou, sendo pouco técnico, usado para fazer aplicações web, tá? Então, vocês vão conseguir fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui, sites, deixa eu só aplicar aqui o que ele pediu, sites, plataformas, tudo que é web, tá? É, eu não vi, pelo menos, nada da Lovable ou de alguém que conseguiu utilizar a Lovable para fazer aplicativos, nem nada disso, aplicativo celular, tá bom? Então, é basicamente coisas web. Até essa própria, o que a gente está vendo muito de pessoas usarem Lovable
para fazer protótipos de produtos inteiros, ou então para começar, teve até gente que já fez o produto inteiro e já vendeu, mas de novo, essas pessoas passam por um processo de revisão técnica maior quando não são técnicas, tá? Então, e as pessoas que a gente viu que deram muito bem fazendo isso também tinham pessoas técnicas com elas fazendo o produto. Então, é sempre bom deixar isso claro, tá? Já criou uma coluna da direita aqui de comunidade. Aparentemente deu um erro, não sei o que foi esse erro, deixa eu apertar aqui primeiro o que ele me pediu aqui de código, porque talvez isso resolva o erro. Então, entre resolver o erro e aplicar o código, eu prefiro aplicar o código. Samantha perguntando se é web responsivo. Normalmente sai responsivo de cara, Samantha, mas você sempre pode perguntar para ele e fazer ser responsivo. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente poderia dizer que tá errado essa responsividade aqui, né? Tá quebrado e tudo mais. A gente poderia ajustar, a gente pode usar o modo edição, selecionar aqui essa parte que está quebrada e falar para ele, melhora a responsividade desse elemento aqui, desse quadrado. E aí ele vai cuidar disso também para você, tá? Basicamente normalmente é assim. Olha só, gente, ele criou aqui a nossa aba de comunidade, tem todas as doses aqui que a gente cadastrou. Também não achei que ficou tão bonitinho quanto o outro, mas, de novo, é uma coisa que a gente pode trabalhar a interface tranquilo, né? A gente está fazendo tudo num prompt só, então normalmente acontece também esse tipo de coisa, ele também vai fazer e não vai focar tanto. Quanto mais detalhes a gente dá para ele do que a gente quer do produto final, mais ele vai dar também de clareza e atenção para a gente, tá? Então, se eu clicar aqui no nome do usuário, fui para o perfil aqui do nosso usuário, do nosso querido Testson. Então, acho que está funcionando. Vamos tentar fazer um outro teste que é de cadastrar uma nova dose. Vou aqui, ó, nova dose, média, clara, arábica, sifão. Salvar. Apareceu, ó, tá aqui, ó, sifão, sifão. Então, é isso. Deu certo, a dose foi atualizada em tempo real. Ó, inclusive aqui apareceu agora, tá vendo? Aqui no card. Então, já temos o nosso mais ou menos tudo funcionando do que a gente estava querendo fazer aqui do nosso produto, do nosso objetivo final. Agora a gente pode fazer alguns ajustes para melhorar isso daqui, né? E a gente está realmente, vou até dar um zoom a menos, só para entender o que que ele fez. Deixa eu até atualizar a página aqui, porque eu acho que tem alguns erros de layout, né? Estilização gerais que a gente precisa ajudar ele aqui. Então, ó, como vocês podem ver, tá super errado isso daqui, né? Ele cortou aqui do lado, ó. Como a gente estava no zoom, a gente não conseguiu ver, mas ele cortou aqui do lado os elementos, né? Ficou feio, não tá legal não. Outra coisa que está acontecendo, essa tabela aqui ocupando mais do que 5 doses também tá fazendo pouco sentido para a gente. Então, vamos resolver essas coisas aqui uma a uma. Eu vou usar o modo edição para selecionar essa caixa aqui das últimas doses, ó, da tabela, e aí ele abre essa caixinha aqui para mim. E aí eu posso simplesmente dizer para ele aqui que esta tabela deveria mostrar apenas as últimas 5 doses. Vamos mandar. Enquanto ele pensa, bora voltar para as perguntas. Renato falando aqui, @Wilson, ali em cima, onde tem o endereço, tem um ícone que você clica uma vez, ele mostra a versão tablet, clica de novo, mostra responsivo mobile, clica de novo, volta para o desktop. Ah, sim, boa, verdade. Muito bem lembrado. Então, como que você testa a responsividade? Fazendo isso. Como vocês podem ver, a nossa responsividade está super quebrada. Normalmente as coisas já saem responsivas, tá, gente? A gente pode até tentar, vou fazer aqui para vocês verem, ó. Esse é o nosso objetivo final aqui. Eu nem lembro se eu cheguei a fazer alguma coisa de responsivo com ele, mas eu vou entrar no modo. Ó, esse aqui já está bem mais responsivo. Estão vendo? Ó? Bem mais legal, né?
Inclusive o modo Dark Mode aqui e tudo mais. Esse aqui eu consegui dar um pouquinho mais de carinho porque a gente não estava fazendo ao vivo. Mas ele já é bem mais responsivo comparado com o que a gente está fazendo. Mas, de novo, gente, é uma questão de pedir, tá? É uma questão de perguntar, é uma questão de fazer. Mas muito bem lembrado, até esqueci aqui o nome da pessoa. Obrigado por ter lembrado. Muito bom, muito bom. Boa! Deixa eu ver se ele voltou. Ó, voltamos então, temos só 5 doses. Vamos agora pedir para ele corrigir esses outros bugzinhos aqui, ó. Esta caixa deveria ocupar a largura total da página. Porém, mantendo os elementos centralizados, como está agora. Porque meu medo é que ele comece a jogar o nosso título muito para o canto, ou o botão muito para o canto. A gente não quer isso. A gente só quer que ele deixe o restante da caixa aqui com a largura total. Olha lá. Esse é o tipo de bug que eu falei para vocês que pode acontecer, gente. Então, super comum. O próprio Lovable já entende que tem um bug acontecendo nessa hora e, e já tenta resolver. Ele, inclusive, já fala aqui para você, ó, trying to fix. Então, é só esperar, basicamente, que tem uma hora que ele vai tentar resolver para você. Ele está falando que resolveu o problema, mas o problema não foi resolvido. Olha lá. Aqui começa, gente. Aqui começa a briga com ele, tá? Então, por quê? Porque tem que ter paciência, galera. Tem que ter paciência. Isso pode acontecer mesmo. Aqui, assim, você pode virar e falar, putz, gastei crédito à toa. Sim, acontece, tá bom? Tô vendo aqui no chat, alguém perguntou quantos créditos eu usei até agora. Eu tava numa média aqui de 40 e poucos, a gente tá em 60, então a gente utilizou em média uns 60 créditos para desculpa, uns 20 créditos para fazer a conexão, a autenticação, a conexão com o banco de dados, a funcionalidade de perfil, a funcionalidade de comunidade em tempo real e esses ajustes aqui gráficos que eu tô fazendo com vocês agora. Então, no geral, parece bom, parece bom. Vou selecionar de novo. Deixa eu só ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer por aqui mesmo, ó, que às vezes tem. Não, mas não tem. Então vamos fazer por aqui, ó. Por aqui nessa caixinha, gente, quando você seleciona o elemento, tem várias opções que você pode escolher de estilização. Então, por exemplo, aqui, ó, você pode também escolher a cor do background, né, a cor de fundo. Tem coisa até que é avançada aqui que você pode selecionar e já mexer no código. De novo, a gente não está tentando mexer em código hoje. E aqui você também pode definir coisas como a margem, ou seja, o quanto que ele dá de espaço comparado ao restante para fora, e o padding, que é tipo a margem para dentro. Então, ó, se eu mexo no padding aqui, vocês vão ver que vai alterar essa parte aqui dessa caixa, ó, tá vendo? Eu diminuí ali. Então, mas eu queria como se fosse essa margem aqui, ó. Então, fazer ó, teste de margem com vocês, tá vendo? Eu quero diminuir isso, eu quero que ele ficasse colado ali na página. Então, basicamente, deixa eu só dar um descard aqui. Vamos ver se agora vai. A caixa ainda não está ocupando a largura total. E, gente, acho que esse é o último prompt que a gente vai ter chance de fazer pelo nosso tempo. Vamos ver aqui o que o Lovable vai nos trazer. E aí depois a gente já passa para a última parte aqui da live que eu estou prometendo para vocês. Boa! Deixa eu ver se tem dúvidas. É possível fazer um backup no Lovable para não alterar a versão original enquanto faço melhorias? Super, Regis. Na verdade, quando você publica, e é um processo que a gente ainda não fez, ó, vocês estão vendo que ele está com bastante dificuldade aqui, né, para ajustar isso. Então, eu nem vou insistir. Normalmente, vocês deveriam insistir. Esse tipo de alteração visual aqui não dá tanta não dá tanto gasto de crédito assim, e vale a pena, tá bom? Vale bastante a pena. Mas, enfim, quando vocês publicam, vamos mostrar a publicação rapidinho, porque eu acho que é sempre legal.
Para publicar, gente, é muito fácil. Você só vem aqui no botão de publicar e apertam aqui, ó, publicar, tá bom? Vocês estão vendo aqui que tem esses Supabase Warnings, são avisos de segurança. Se você clicar, vocês vão ir para a página do Supabase com aqui os avisos aqui que vocês têm que dar atenção, tá bom? Então ele está te falando aqui, ó, proteção contra senhas vazadas está desabilitado. O que que é isso? Se alguém tentar usar uma senha que já foi vazada, o Supabase, na hora do cadastro do usuário, consegue falar para ele, tipo, olha, você está usando uma senha que foi vazada, utilize outra senha, o que é maravilhoso. E essa coisa aqui do token também, que é para você colocar uma inspiração de acordo aqui com o que ele recomenda, tá bom? A inspiração hoje está excedendo o que ele recomenda, por isso que ele está avisando. Então, de novo, gente, isso daqui são coisas bem mais técnicas que eu super acho que vocês deveriam procurar uma pessoa que consigam auxiliar vocês com isso, para garantir que está nos conformes quando vocês forem botar no mercado, tá? Por enquanto, vocês querem publicar para mandar para alguém para começar um teste de usuário, não vai ter tanto problema assim, a gente não está lidando com tantos dados reais, né? Então, vou apertar aqui o botão de publicar e vocês podem ter certeza que isso aqui vai ser publicado tranquilamente aqui pelo Lovable, tá? É tão fácil quanto isso. A partir daqui que está publicado, todas as alterações, ó, já inclusive me falou aqui, ó, que tá publicado. Todas as alterações que eu fizer só vão ir para a versão publicada quando eu apertar o publicar de novo, tá bom? Então, vocês podem fazer qualquer alteração que vocês quiserem, vocês podem voltar a versão atrás, para frente, tá tudo certo. Apertei o publicar de novo, aí sim vai ir para o seu aplicativo, para sua aplicação oficial, tá bom? Mas boa, 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 muito bom. Uma última dica que eu vou dar é que vocês podem fazer o seguinte, aqui no Lovable, a gente tem uma parte aqui, esse botãozinho aqui de rever segurança. Vocês estão vendo aqui, ó? Review Security. Quando vocês clicam aqui, o Lovable vai gastar uns créditos de vocês para começar a fazer uma análise de segurança aprofundada da sua aplicação. E aí, aqui é a hora que ele vai te dar algumas coisas, como por exemplo, se tem alguma chave de integração solta, perdida no código, qualquer coisa desse tipo que a AI pode ter alucinado que seja muito problemática para você, ele vai pegar de alguma maneira aqui e falar. Mas, de novo, gente, é usar a AI para garantir que a AI fez o trabalho certo. Então, por favor, utilizem um humano que saiba o que está fazendo para revisar antes de ganhar dinheiro com o seu produto, tá bom? De verdade, essa acho que é a maior dica que eu dou, assim, não tenham esse tipo de problema porque ele é evitável. Vamos ver se a gente consegue fazer, se a AI termina aqui o processo de revisão de segurança nos próximos minutinhos. Acho que sim. Aí, ó, pronto, já começou. Já está lá chegando, checando a segurança toda do nosso app para gente. Já vão me dizendo no chat se vocês gostaram da live de hoje, se vocês se divertiram tanto quanto eu. Fizemos muita coisa hoje. Caramba, fizemos muita feature aqui, né? Caramba! Conectamos o banco de dados, fizemos autenticação, fizemos ele colocar até dado falso para a gente poder testar se estava tudo certo. Olha lá, ó. Ele já deu aqui para mim, ó. Coisas de segurança críticas que a gente precisa olhar. Então ele começa aqui olhando, pô, se você tem uma vulnerabilidade de exposição de dados, porque os seus registros de dose de café estão aqui com que todos os usuários podem ver todos os registros de café. Por que que a gente fez? Por que que ele tem esse problema? Porque a gente fez essa aba de comunidade aqui, onde todo mundo pode ver as doses mesmo. Mas acho que esse é um risco e é o que a gente queria. A gente pode limitar isso de alguma maneira? Pode, tem várias coisas. É só falar com o Lovable, utiliza o modo chat, ele super ajuda. Lembrando que a lista de presença vem daqui a pouco e tenho também notícias para dar para vocês sobre os projetos, então vamos lá, estamos chegando lá. Então, enfim, gente, depois dessa análise de segurança, utilizem o modo chat, conversem, montem um plano de como resolver a maioria das coisas aqui, tá? Super vale a pena. Ele, inclusive, já fala aqui para você, ó, para implementar as coisas de segurança que ele apontou, então é super legal. Vale a pena, testem. Mas, de novo, deixem isso para quando vocês realmente forem ganhar dinheiro com o produto de vocês, forem colocar o produto na mão de vocês, na mão de um usuário real, tá bom? Que é o que, na minha opinião, vale mais a pena. Não deixem que isso atrapalhe o processo criativo de vocês. Acho que é uma ferramenta que vocês têm que usar para realmente
fazerem essas ideias acontecerem e garantir que vocês estão fazendo e se divertindo no processo também, que é o mais legal de tudo, tá bom?